quê? Porque a nossa habilidade dessa semana, ela está trabalhando que a gente identifique o preconceito presente nos esportes paralímpicos e que a gente propõe alternativas para que esse preconceito seja superado, tá? Então, eu começo trazendo para vocês o primeiro slide, que é uma reportagem da BNCC Brasil do Rio de Janeiro, com um ex-treinador brasileiro de atletas paralímpicos, tá? E aí eles perguntam sobre o preconceito para esse treinador e se isso ainda existe, né? Se ele consegue enxergar isso na sociedade. E pela entrevista, ó, pelo slide que eu estou mostrando aqui para vocês, ele diz que sim. Infelizmente, o Brasil ele ainda tem um grande preconceito com os atletas paralímpicos, né? Quando uma pessoa olha para um atleta paralímpico, ela olha para a deficiência dele, ela fala, ai, coitadinho, mas quanta dificuldade, mas ela não enxerga que por trás daquilo tem um índice de superação muito grande, uma lição de vida que eles podem passar para a gente enorme, porque esses atletas, eles fazem de tudo para se superar, né? Então, ó, aqui a nossa entrevista, ela mesmo diz isso. Ó. Apesar do sucesso das Paralimpíadas, a sociedade brasileira ainda não mudou o preconceito em relação aos deficientes e o esporte paralímpico. Esta é a opinião do Alberto Martins da Costa, que esteve à frente da delegação brasileira em 3 Paralimpíadas, a de Sydney, a de Atenas e a de Pequim. Ele diz ainda, olha, porém, ele acredita que o país esteja próximo de mudar os seus paradigmas com a ajuda do esporte. O que você está vendo nas competições não é a deficiência física, é a superação de si mesmo na busca da melhor performance. É a obtenção de marcas, dos melhores tempos, da quebra de recordes e da vitória sobre os adversários. Então é esse olhar que a gente tem que ter quando a gente vê um atleta paralímpico. Ele supera todos os obstáculos para estar ali, tá bom? Durante o nosso primeiro e segundo bimestre, nós vimos algumas atividades paralímpicas. Eu estou mostrando aqui para vocês o goalball. Vamos lembrar um pouquinho? O goalball, ele foi um esporte especificadamente, né? Ele foi criado especificamente para as pessoas que têm deficiência visual, tá? Então, o goalball, a gente sabe que ele é jogado por 3 pessoas. Ele tem uma classificação visual de B1, B2 e B3, que vai desde aquele cego total que não enxerga nada, até o cego que enxerga algumas imagens, mas elas não são nítidas e não definidas. E por isso que é usado este tampão que vocês estão vendo na foto, para que todos os competidores eles possam ter igualdade, eles possam ter as mesmas chances dentro do jogo. Tá? Quem pratica o goalball, então, são somente deficientes visuais. Vocês estão lembrados desse jogo que nós conhecemos um pouquinho? Nesse slide agora, eu venho relembrar para vocês do Fusenvôlei. Nós estudamos, vocês lembram? Foi no bimestre passado. O Fusenvôlei é um esporte, né, uma atividade física que todos podem praticar, né? Tanto deficiência motora quanto deficiência intelectual. Ele é praticado com uma bexiga bem grande. Dentro dessa bexiga possui um guiso para que as pessoas consigam ouvir o barulho, tá? E é preciso dar 10 toques na bola até que ela passe para o outro lado, ok? Então, pelo fato da bexiga ser leve, por poder dar diversos toques, é uma atividade que dá para incluir todo mundo. Ela é bem bacana também para inclusão, dentro da escola e fora dela, ok? Nós também vimos agora, neste segundo bimestre que acabou, sobre o judô, que ele também é praticado por pessoas com deficiência visual, ok? O judô também ele tem a sua classificação pela deficiência visual grau B1, B2 e B3, onde, mais uma vez, B1 é cego total, B2 é percepção de vultos e o B3 é quando ele consegue enxergar algumas imagens, mas sem nitidez, tá bom? Então, é por essa classificação que determina quem vai disputar a luta com quem, tá? E eu trago para vocês agora uma novidade. Isso nós não vimos ainda, faz parte da nossa aula de hoje. O halterofilismo.
que nada mais é que erguer um peso, tá? Faz um movimento de supino, né? Deita-se numa prancha, pega os pesos na lateral e ergue. Essa tentativa de erguer o peso, ela acontece por 3 vezes, tá? Tem um árbitro que fica do lado da cama ali do atleta, e o atleta ele tem 3 tentativas. O que o árbitro vai contar? A tentativa onde ele teve o melhor êxito, né? Nessas 3 tentativas. Ele precisa conseguir esticar todo o braço, sustentar este peso, descer o peso próximo ao peito e voltar o peso no lugar. Se ele consegue fazer todo esse percurso, quem fez tudo isso com a maior quantidade de peso possível ganha a competição, tá? Quem participa dessa competição de halterofilismo são os com a deficiência, né? São os deficientes que têm paralisia cerebral e os amputados. Aqui na imagem eu coloco para vocês, tá? Depois disso, nós temos a esgrima, uma luta com espadas. Vocês já ouviram falar em esgrima? É legal pra caramba. Quem pode participar da esgrima, né? Deficiência motora e paralisia cerebral. Você pode ver que eles aqui nas fotos, eles estão numa cadeira de roda. Alguns conseguem, né? Tem aqui a nossa primeira foto, que ele até meio que se levanta da cadeira. Neste caso, o atleta aqui, ele não tem uma deficiência motora, né? Seria, no caso, uma paralisia cerebral, porque ele consegue ter o movimento aqui das pernas e ele também não é amputado, né? Então, ele consegue se locomover um pouquinho da cadeira para poder tentar atingir o seu adversário. Na esgrima, ela existe 3 tipos de arma, que é a espada, o florete e o sabre. A espada e o sabre, você pontua quando consegue atingir o adversário da cintura para cima, em qualquer parte do corpo. Pode ser no braço, pode ser no tronco, tá? Desde que seja da cintura para cima. Já o florete, você só pontua se atinge a região do tronco da pessoa, tá bom? E aí, eu trago aqui para vocês o próximo. Nesse próximo slide, nós estamos vendo os benefícios da atividade física e as barreiras. A gente sabe que qualquer tipo de atividade física para qualquer pessoa, ela traz inúmeros benefícios, tanto para a saúde, quanto para o social, quanto para o psicológico da pessoa. E para a pessoa que tem a deficiência, isso não é diferente. Então, aqui eu listei para vocês no slide alguns benefícios que a atividade física pode trazer. E a gente pode destacar neles aqui a inclusão social, que é o que nós estamos comentando agora, a importância desta pessoa ser incluída e ser respeitada dentro da sociedade, né? A autoestima, o controle e o conhecimento do seu próprio corpo, a troca de experiência com outras pessoas, a melhora na sua capacidade física, a facilidade para realizar os movimentos do dia a dia. Então, a atividade física ela é benéfica em diversas maneiras. Por quê? Quando a gente tem algum tipo de deficiência e a gente não faz nenhuma atividade, principalmente as deficiências motoras, elas fazem com que os músculos comecem a se atrofiar. E aí a gente começa a ter dificuldade de locomoção, a gente começa a ter dificuldade para fazer até as tarefas do dia a dia. Quando a gente inclui atividade física para essas pessoas, para o dia a dia dessas pessoas, elas conseguem ter as suas capacidades físicas melhoradas. Lembra? Força, velocidade, resistência, agilidade. Ah, professora, mas você está louca? A pessoa aí tem uma deficiência, ela vai desenvolver capacidades físicas? Sim, e deve, né? Dependendo aí do seu tipo de deficiência, ela precisa desenvolver as suas capacidades físicas para trazer uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, um cadeirante, se ele não faz exercício para desenvolver a força nos seus membros superiores, como é que ele vai, né, movimentar a cadeira? Não é verdade? Então, ele precisa, o desenvolvimento da força vai trazer benefícios enormes para ele, né, para a sua locomoção no dia a dia, certo? Uma melhor flexibilidade, fazer alongamento vai trazer melhorar a flexibilidade, enfim, inúmeras coisas, tá? Só que, por mais que tenha esses benefícios, também tem algumas barreiras,
né, que essas pessoas encontram na hora de praticar um exercício, na hora de conviver em sociedade. E o que é isso? Eu tenho aqui do lado alguns destaques, que é o desrespeito. Infelizmente, a sociedade ainda nós temos pessoas que não respeitam o espaço, né, dessas pessoas. Nós temos a insegurança do próprio deficiente em procurar alguém para ajuda, né, com atividade física. Nós temos o sedentarismo, que tanto para as pessoas que não têm deficiência, quanto para as pessoas que têm deficiência, isso acontece muito. A tecnologia nos propõe uma vida mais sedentária, né? O celular está aqui na nossa mão com muita facilidade, o controle remoto, o carro, tudo faz com que a gente seja sedentário, né? Aí às vezes é importante, né, a gente deixar um pouquinho essas coisas de lado e levantar da cadeira para fazer alguma coisa. Falta de motivação e também falta o apoio da família e dos amigos. Nem sempre a família apoia essa pessoa a procurar uma atividade física para fazer, nem sempre os amigos dão apoio. Muitas vezes os amigos até se afastam, né? Infelizmente, e essas são algumas barreiras encontradas aí pela pessoa que tem deficiência. Mas você que está estudando sobre isso e que está tendo uma melhor conscientização, né, que está podendo entender mais e ser uma pessoa esclarecida, pensa em quantas coisas boas a gente pode fazer para proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Eu acho que quando a gente conhece e respeita, a gente já está, assim, como que eu posso dizer, um passo muito mais à frente, né, pessoal? E aqui no meu próximo slide, eu estou mostrando a atividade que eu quero de vocês para essa semana. Então, a gente está falando assim, ó, atividade. Pense em tudo que já vimos até agora sobre os esportes paralímpicos e faça uma reflexão respondendo essas questões. Você acredita que o esporte paralímpico contribui para a inclusão das pessoas com deficiência? De que maneira isso acontece? Eu quero a sua opinião, tá bom? Nada de ficar copiando as coisas. Será que as pessoas com deficiência só podem participar de atividades que contêm os esportes paralímpicos? Como ela poderia participar de outras atividades? Então, será que os deficientes só podem praticar esportes que têm a ver com Olimpíadas? Eles podem praticar outras atividades? Quais seriam essas outras atividades? Tá? E qual a importância dos esportes paralímpicos, não só para as pessoas com deficiência, mas para a população em geral? Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. É claro que se surgir dúvida no meio do caminho, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem e perguntar, tá bom? Eu tenho uma coisinha aqui para vocês. Todo final de aula eu fecho com uma música. Hoje eu escolhi uma música aqui da Lauryn Hill e do Ziggy Marley. Eu gosto bastante de reggae, eu gosto bastante de hip hop, então eu espero que vocês gostem dessa música que eu escolhi para vocês. Se você, na próxima aula, quer ouvir a música que você escolheu, deixa aqui na descrição do vídeo uma mensagem para mim. E aí, se tiver bastante mensagem, eu faço um sorteio. Se tiver uma ou duas, eu já, como é que eu posso dizer? Já separo aí pra gente ouvir um som na próxima aula. Então, você quer ouvir que som? Manda pra mim que eu coloco na aula, tá bom? Espero que vocês tenham curtido de verdade. Vou finalizar a minha aula com o nosso som. E já já eu dou um tchau pra vocês. Oh, pirates, yes, they mine. Stole I from the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Forward hand.
Liberator, yeah, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever had. Redemption song, redemption song, redemption song. Yeah. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. E aí, pessoal, curtiu o som? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, beijos no coração e até a próxima aula.